Em Lucas, capítulo 12, vai falar advertências e motivações. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurrarem aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem o poder de lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas. Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Que você possa tomar posse dessa verdade nesta manhã. Você não é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Eu digo a vocês, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Quero deixar essa pergunta aqui para você. Você já confessou diante dos homens o Senhor Jesus? Vamos continuar? Mas aquele que me nega diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Deus é justo, né? Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão, ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo ensinará o que deverão dizer. Aí vai falar sobre a parábola do rico insensato. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Que o Senhor tenha liberdade para tratar qualquer ganância que houver em nós. Que o nosso coração não esteja na quantidade dos nossos bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato! Esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Misericórdia. Que nós possamos ser ricos para com Deus. Que o nosso tesouro esteja na eternidade. Que a gente alegre ao coração do Senhor no dia de hoje. Vai falar sobre as preocupações da vida. Eu quero destacar o versículo 22. Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Indo para o versículo
28, lá no final. Homens de pequena fé, que hoje seja um dia para o Senhor aumentar a nossa fé. Versículo 29. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso. Amém. Que a nossa preocupação não seja essa. 31. O final do 30. O Pai sabe que vocês precisam. O Pai sabe do que a gente precisa, né? 31. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Esse versículo é tremendo, né? Ele nos ensina a prioridade da nossa vida. E aí, mais uma vez, fala: não tenha medo. O final do versículo 33. Um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Eu penso nesse versículo fazendo conexão com o 21. Eu vou reler o 21. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. E aí a gente orar e declarar que a gente seja rico para com Deus, que o nosso tesouro nos céus, que não se acaba, que ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói, seja para a glória de Deus. O 34 nos deixa um alerta. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. O capítulo vai falar sobre a prontidão para serviço. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas lamparinas, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo senhor os encontrar vigiando quando voltar. Jesus, nos encontra vigilante, Senhor, quando o Senhor voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Senhor, nos encontra preparado quando o Senhor voltar. Para a tua glória, Jesus. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Esteja também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não o esperam. Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Que o Senhor nos encontre dessa forma, Senhor, para a glória de Deus. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos servos, nas servas, a comer, a beber, a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito será pedido. Eu vou precisar gravar a parte 2 desse capítulo, tá?